Depois de uma semaninha de folga, a gente volta para falar dos dois últimos jogos do Guarani. Terceira e quarta rodada, o Guarani em casa venceu o Vitória da Bahia. Primeira vitória na Série B, Guarani 3, Vitória 2, podia ter sido mais tranquilo. No final acabou sendo apertadinho, estava 3-1 para o Guarani de virada, o Bugre reagiu bem, tomou um gol bobo, fez um gol bobo também e depois em 1 minuto decidiu o jogo, estava 3-1, tomou o segundo gol quase no último minutinho do jogo, quase complica as coisas ali, 44, 45, teve os acréscimos com o sufoco do Vitória, mas venceu. Venceu o Vitória, fez 3 pontos, subiu na classificação e aí foi para Curitiba pegar o Paraná Clube no último sábado. Podia ter vencido, mas podia ter perdido. O Guarani fez uma boa primeira etapa, jogou bem no primeiro tempo, marcou bem, marcou lá em cima, marcou alto, como se diz hoje em dia, né? Marcou alto, marcou pressão, teve a bola do jogo ali no primeiro tempo, o Diego Cardoso não conseguiu empurrar a bola para dentro, ninguém me explica até agora como é que não conseguiu empurrar aquela bola para dentro, o Diego Cardoso. Mas vamos lá, no Papo de Bugrino, dar uma analisada taticamente em como foi essa primeira atuação do Guarani na vitória sobre o Vitória da Bahia no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 3, Vitória 2. Vamos conferir como é que foi o jogo. Vamos começar então falando de Vitória, né? Primeiro analisando a partida Guarani-Vitória, vitória de 3-2 do Bugre, a primeira e única até agora na Série B do Campeonato Brasileiro. Primeiro analisando os lances ofensivos do Guarani, o que o Guarani produziu lá na frente, que a gente vê uma jogada claramente ensaiada, bola levantada, o jogador subiu ali no pico da pequena área. Obviamente, se não tivesse sido trabalhado durante a semana, a jogada não teria saído. Aqui um lance que a gente já tem visto algumas vezes em alguns jogos, a bola levantada para o zagueiro dentro da grande área, subiu com liberdade, cabeceou mal. Na hora dessa bola começar a entrar, né? Enfiada de bola nas costas da zaga, mais uma jogada trabalhada, isso é posicionamento. E aí o lance do gol. O gol foi fortuito? Foi. Para mim, no meu entendimento, foi um gol contra do goleiro. Não acredito nem que o Diego Cardoso tenha desviado essa bola. Para mim, o goleiro sobe, olha lá, vamos frisar o lance aqui. O goleiro sobe, solta a bola e o Diego Cardoso sai comemorando o gol. Agora, finalmente, Ricardinho sendo Ricardinho, recebeu a bola na intermediária, bateu de longe, quase sai um golaço. É isso aí, Ricardinho. É isso que a gente quer ver de você. Agora o lance do segundo gol do Guarani. Essa jogada foi muito bem trabalhada, muito bem trabalhada. Muita gente disse que foi um gol fortuito, mas nada. Olha a bela jogada ali do Inácio. Deu rebote, o Mateuzinho muito bem colocado ali, onde tinha que estar para definir a jogada. Recebeu a bola, bateu de primeira, acertou o canto, ela bate no pé da trave, vai morrer no fundo do gol. Pressão na saída de bola agora, olha, Diego Cardoso. E aí o Mateuzinho errou a finalização. Era para ter saído o gol ali do Mateuzinho, né? O Guarani insiste na jogada. Insistência na jogada também é trabalho de treinamento. Ó. Aí a bola chega pro Arthur, o Arthur bate, a bola desvia na zaga. Ah, mas a bola desviou. Desviou porque estava ali, né? Bola parada, importante voltar a ter esse tipo de jogada. E agora a gente vira o disco, a gente vai ver o que fez lá atrás o Guarani. Essa primeira jogada já chama atenção, olha. Zaga do Guarani marcando a bola, ninguém marca o atacante. Esse lance então é melhor esquecer, né? Xandão e Giovani, uma lambança, vamos esquecer essa regra nova. Mais uma bola levantada na grande área, mais uma vez a zaga do Guarani marcando a bola. E aí liberdade na marcação no meio de campo, olha, o David não cobriu a marcação ali, deu espaço, veio a batida. Agora o lance do segundo gol do Vitória. Mais uma bola levantada para a grande área, mais uma vez a zaga do Guarani marcando a bola. Ninguém marca o atacante adversário. Xandão, Ferreira, vamos conversar. Pessoal do meio de campo aí que está ajudando na marcação, vamos chegar mais, vamos encostar. Está na hora de corrigir esse posicionamento. Terminou o jogo, o Guarani conseguiu a vitória, 3-2, poderia ter sido mais tranquilo. Está na hora da zaga do Guarani começar a conversar em campo, hein? Tá aí, essa foi a primeira vitória do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. O time jogou bem postado, teve chances de ampliar, se expôs um pouco, né? Mostrou mais uma vez, como a gente falou aí na análise tática da partida, mostrou mais alguns erros defensivos, aliás, repetiu erros defensivos, e a gente vai ver agora também Paraná e Guarani. Vamos analisar agora a segunda partida.
Mas antes eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu gosto muito de gol do Guarani, eu comemoro muito gol do Guarani. Mas eu comemoro muito mais gol de jogador da base. Golaço, Mateuzinho. Valeu, garoto. Continua assim e que abra espaço, abra caminho para os seus companheiros de categoria de base nesse time titular do Guarani. Continue assim, nessa pegada, garoto. Agora vamos virar o disco, vamos falar de Paraná e Guarani 0 a 0. O Guarani teve uma boa atuação no primeiro tempo, um segundo tempo mais modesto, um segundo tempo mais de segurar o jogo, segurar o resultado. Teve a bola do jogo nos seus pés, ninguém me explica até agora como é que esse lance do Diego Cardoso não entrou. Vamos dar uma olhada aí na análise tática da partida e eu volto depois para me despedir de vocês. E a gente já começa mostrando o lance, né? Olha só que jogada, bola. Essa jogada foi humilhante, hein? Cruzamento, Diego Cardoso chega ali em cima da linha do gol. Meu Deus do céu, chutou em cima do zagueiro, o zagueiro se esforçou, marcou bem e tal, mas não pode, né? Vamos ver de novo aí, o Diego Cardoso tem que empurrar essa bola para dentro. Fez falta. Chute de fora da área do Mateuzinho, bela chegada do menino, tá se soltando, hein? No rebote ali, a briga, cruzamento para a grande área, era o Ferreira que tinha descido para o ataque. Ferreira tentou de bicicleta, zagueiro aparecendo no ataque. E agora a gente já volta para os lances defensivos. Mais uma bola enfiada no meio da zaga do Guarani, a zaga marcando a bola. Observe aí, ninguém marca o atacante chega em velocidade, quase consegue o gol. Chute de fora da área, liberdade também para o chute, olha lá, o David não marcou. Outra vez, outro lance com liberdade total para chutar de fora. O jogador do Guarani faz só a sombra ali da marcação, não chega para marcar. Poderia ter sido gol do Paraná Clube. Quer mais um exemplo de liberdade? Olha isso. O cara recebe a bola, chuta, o Giovani foi buscar. O Giovani, aliás, é um baita goleiro de debaixo da trave. Debaixo da trave é um bom goleiro. Ó, mais um lance de liberdade, mais uma boa defesa do Giovani. O problema dele é esse, ó, sair do gol. Ele não sai. E aí a zaga passa sufoco, olha essa bola, um rebote mal dado ali, quase gol do Paraná. E aí, para finalizar, o último lance ofensivo do Paraná na partida, olha, entrou como quis dentro da grande área, rolou para trás com liberdade. E assim foi Paraná Clube 0, Guarani 0. Ponto importante para o Guarani, sim, concordo com o que disse o técnico Vinícius Eutrópio, com o que disseram os jogadores na saída do gramado, ponto importante. Poderia ter ganho? Poderia, mas poderia ter perdido também. Jogando fora de casa, agora o Bugre tem uma segunda partida fora de casa seguida, pega o Criciúma nessa terça-feira. Criciúma que vem numa situação ruim na competição, tem só 2 pontos, está lá na zona do rebaixamento, vai vir para cima do Guarani. Criciúma que é comandado pelo Gilson Kleina, o Gilson Kleina vai pilhar o elenco, não esperem nada diferente disso. É um time que vai abusar, inclusive, do jogo violento. O Guarani tem que estar preparado para isso. O Bugre provavelmente perdeu o Fernando Viana, era uma opção no banco de reserva, era um jogador que estava entrando ali para uma posição de primeiro atacante, de atacante de referência, né? Já não vai ter esse jogador, sofreu uma lesão no joelho, muito provavelmente não joga e passe um bom tempo no departamento médico se recuperando. E, para finalizar, como o assunto aqui é comentário, né? A gente faz essa resenha bacana com você para comentar o que a gente viu do jogo, eu vi o Guarani com um problema crônico, falta um centroavante, falta aquele cara que empurra a pinóia para dentro. Um centroavante teria feito esse gol do Diego Cardoso, por exemplo. O Diego Cardoso, por mais que tenha feito o papel, não é centroavante, é muito mais um jogador de beirada, um cara de velocidade, um cara para aparecer criando a jogada, talvez não finalizando. Apesar de ser o artilheiro do Guarani na temporada, já marcou 8 gols o Diego Cardoso nesse ano com a camisa do Bugre, não é um centroavante de referência. E o que me preocupa a zaga do Guarani. Me preocupa o sistema defensivo bugrino, a marcação não está ajustada. Os zagueiros insistem, repetiram contra o Paraná essa coisa de olhar para a bola, marcar a bola, não marcar o atacante adversário. O Paraná Clube teve chances em bolas aéreas, teve chances em em jogadas de penetração na grande área. Precisa abrir o olho, precisa corrigir. Xandão, Ferreira, vamos conversar, gente. Ricardinho, David, acorda, David, por favor. Mas o time mostrou evolução, o time já mostra alguma coisa, já mostra algum posicionamento definido em campo, os jogadores já sabem onde tem que atuar, o time tem algumas jogadas bem trabalhadas, algumas passagens nos laterais, algumas penetrações.
Tem coisa boa nesse time do Guarani do Vinícius Eutrópio. Ainda não é o ideal. Falta alguma coisa. Falta um definidor. O Guarani fez gol em apenas um jogo, já jogou 4. Fez gol em 1, fez 3 gols contra o Vitória, tomou 2. Dá para caprichar um pouquinho mais para chegar um pouco além nessa competição. Agora é Guarani e Criciúma, Criciúma e Guarani. Que seja uma boa partida do Guarani, que o Guarani consiga uma vitória fora de casa, sua primeira vitória fora de casa na Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente vai estar aqui torcendo bastante para que isso aconteça. Que bom que você voltou, que bom que você curtiu mais um Papo de Bugrina, esse foi o nosso 4º programa, e a gente volta depois de Criciúma e Guarani analisando a partida, se Deus quiser, uma vitória do Guarani fora de casa. Grande abraço para todos vocês, até a próxima!